Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim: De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo da cova dos leões? E Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz nada contra o Senhor, ó rei. O rei ficou tão alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Talvez em algum momento da sua vida você tenha ouvido falar sobre Daniel e a cova dos leões. E o Senhor me deu essa palavra há alguns dias, onde eu me senti literalmente dentro da cova dos leões. Daniel tinha sido chamado pelo rei Dário para ser um administrador. E ele iria supervisionar alguns altos funcionários que tinham sido nomeados para tomar conta de algumas províncias daquela época. Aí ele ia ficar acima dessa galera, ele ia supervisionar o trabalho dessa galera. Daniel, ele era super capacitado, extremamente inteligente, extremamente hábil para o que ele fazia. Nesse contexto, ele despertou muita inveja de todo mundo que o rodeava. Eles começaram a planejar uma forma de derrubar Daniel, de tirar ele dali. Todos esses caras se reuniram e foram até o rei Dário e pediram para que o rei Dário decretasse uma lei, e essa lei ela não poderia ser mudada. Essa lei era para que nenhuma pessoa adorasse nada além do rei durante um certo período de tempo. E Daniel, quando ouviu isso, ele simplesmente foi para casa, e a Bíblia diz que ele foi para casa como de costume. E ali ele se trancou na sua casa, ele foi para a parte do primeiro andar, ele se ajoelhou e ele começou a orar a Deus. Diante dessa situação, a única coisa que ele soube fazer naquele momento foi se humilhar. Tudo isso tinha sido planejado para pegar Daniel, né, para prejudicá-lo. Aqueles altos funcionários acabaram vendo ele lá em cima orando e foram depressa contar ao rei. Rei, o senhor não assinou uma lei onde ninguém poderia adorar um outro Deus, se não fosse o senhor? A gente acabou de ver Daniel e ele tá lá adorando ao Deus dele. E o rei ficou buscando alternativas para livrar Daniel, mas pela pressão de toda aquela cúpula daquela época, o rei acabou tendo que jogar ele na cova dos leões, né? Era um decreto e esse decreto ele não poderia ser mudado nem pelo próprio rei. Levaram Daniel para a cova dos leões. E aí eu quero que vocês entendam que naquela época ser jogado na cova dos leões era simplesmente uma sentença de morte. Daniel não estava indo simplesmente para a cova dos leões, ele estava indo para a morte dele. E diante dessa situação insuportável, diante da morte, o que Daniel fez foi simplesmente confiar. Ele não questionou, ele não duvidou, ele não fugiu, ele não deixou de orar a Deus, ele não deixou de pedir ajuda a Deus, não. Ele simplesmente confiou e ele foi jogado na cova dos leões. O que eu quero dizer com tudo isso é que a nossa confiança ela não pode ser abalada com as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Um exemplo clássico é o que nós estamos passando e vivendo hoje. A nossa sociedade de pernas para o ar, ninguém nunca viu uma coisa assim. Muitos cristãos ou não, desesperados, sem saber o que fazer, sem esperança, com medo de perder pessoas, o medo até de morrer. E muita gente, essa situação tem abalado a confiança em Deus. As pessoas, elas acabam duvidando. Onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu? O que essa história de Daniel me mostra e me mostrou nesses dias foi que, independente da situação ou circunstância, a gente precisa continuar confiando. Nós não temos para onde ir, a não ser para os braços de Jesus, a não ser para os pés de Jesus. Se a gente não estiver nele, a gente literalmente vai afundar. E quando isso começou a acontecer comigo, nesses dias, o Senhor me deu essa palavra e foi como um bálsamo. Tipo assim, tá vendo a vida de Daniel? Ele foi sentenciado à morte. Ele foi para a cova dos leões. Mas a minha mão poderosa o livrou. A palavra diz que o rei foi lá no outro dia, nem dormiu, foi lá de manhã cedo e perguntou: Daniel, o Deus que você serve tão fielmente pôde livrá-lo da boca dos leões? E Daniel disse que sim, que o Senhor tinha enviado anjos para fechar a boca do leão e livrá-lo, porque ele foi considerado inocente aos olhos de Deus e ele também não tinha feito nada ao rei. Depois disso, o rei ele enviou um decreto a todos os povos
E no decreto falava assim: decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante de Deus, do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. Gente, Daniel, ele poderia simplesmente ter feito qualquer outra coisa. Ele poderia ter dito assim: não, Deus vai entender se eu não orar agora, até porque existe uma lei que está me proibindo de fazer isso. Daniel poderia ter usado qualquer tipo de argumento para não ir buscar Deus naquele momento, mas ele escolheu confiar, ele escolheu buscar, ele não negociou a sua fé. E é isso que eu queria deixar para vocês, que nesses dias a gente não negocia a nossa fé, que o medo ele não cala a nossa voz, ele não cala a nossa boca, e que a gente continue firme, que você confie mais no que Deus está fazendo na sua vida, porque Ele está no controle. E eu queria compartilhar com vocês algo pessoal mesmo que aconteceu comigo esses dias. Estava de férias e voltei a trabalhar. A rotina ficou bem intensa, a ponto da minha mente começar a dar um choque. Várias coisas influenciam. Primeiro, pelo tempo que a gente tá vivendo, né? E querendo ou não, eu tava lá exposta no meu trabalho. E de certa forma você se sente completamente vulnerável, né? A gente sabe que Deus está cuidando, mas a gente também sabe que existe um vírus mortal, então isso acaba afetando demais a nossa mente. Eu me senti sobrecarregada mesmo, mentalmente, e eu comecei a ter crises de ansiedade. Assim, com tudo que aconteceu, eu me sentia pressionada, eu me sentia com medo que algo terrível acontecesse comigo. Eu comecei a me sentir um fracasso, eu comecei a me sentir um inútil, eu terminava o dia e eu me sentia a pior pessoa do mundo e eu me sentia mais mal ainda por não estar sendo grata por aquilo que eu tinha. Isso começou a refletir na minha saúde, no meu corpo. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Fui orar no meu quarto e o Senhor falou comigo e o Senhor me pediu para entregar o controle da minha vida, daquela situação. E a minha primeira reação foi: poxa, mas quer dizer que eu não tô entregando o controle? Só porque a gente já entregou nossa vida a Jesus, aí a gente tá, tipo, isento, sabe? De ser negligente com o nosso relacionamento com Deus. Todos os dias a gente precisa entregar o controle e, tipo, não é uma coisa superficial, é mais profundo do que a gente imagina. Esse dia eu falei pra Deus que estava entregando o controle, estava tão desorientada, tão desnorteada, que eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu só me questionava por que eu estou passando por isso. No outro dia, todo aquele sentimento, todo aquele peso, toda aquela sobrecarga tinha sumido. Certeza que Jesus tinha vindo e que ele realmente tinha assumido o controle daquela situação. Depois ele me deu essa palavra em Daniel, falando pra mim que nós precisamos confiar mais. É isso que eu queria deixar pra vocês. Fica firme porque ele continua ciente de tudo. Ele não tá distante da gente. Ele prometeu que ele estaria todos os dias da nossa vida com a gente. Então creia nisso, se agarre nisso, se apegue nisso. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa.